Vivemos tempos em que as telas estão em todos os lugares. No quarto, na sala, no carro, no bolso. Elas ocupam um espaço cada vez maior na vida das pessoas e, inevitavelmente, na vida dos nossos filhos. Não é raro ouvir de pais: meu filho não se interessa por livros. Ele só quer saber de vídeos, de jogos. Como eu mudo isso agora? Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Priscila, eu sou orientadora familiar e no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre como despertar o amor pela leitura nas crianças. Todos nós pais temos o desejo de formar um filho mais atento, mais profundo e mais humano. A leitura é algo que parece simples, mas que tem um poder verdadeiramente transformador nas crianças. E a boa notícia é que é possível despertar o amor pela leitura, mesmo que pareça tarde, mesmo que a criança já tenha perdido o interesse. Mas também existe uma má notícia. Isso não acontece do dia para a noite. Vai exigir paciência, constância e, acima de tudo, formação interior dos filhos e também dos pais. Na educação clássica, a leitura nunca foi vista como um simples passatempo. Ler é um ato de educar a alma. É um exercício que ensina a ver, a contemplar, a distinguir o bem do mal, a amar o que é verdadeiro e belo. Quando pensamos em leitura, normalmente associamos a escola, a técnica, a alfabetização. Mas a educação clássica nos convida a enxergar algo muito mais profundo. Ler é uma forma de amar. Ler é exercitar a atenção, a imaginação, a memória e o juízo moral. É caminhar ao lado de heróis, sofrer com os justos, rir com os simples. É entrar em contato com a experiência humana, com a dor, a luta e a beleza que nos formam como pessoas. Mas para que isso aconteça, o livro ele precisa ser apresentado à criança como um presente, não como um remédio. Ele deve carregar em si o encantamento da descoberta. Não adianta dizer você tem que ler e tratar a leitura como uma obrigação. Quando o livro ele é imposto como uma tarefa, ele perde a alma. Ele se transforma num fardo. O que deveria inspirar passa a cansar. O que deveria encantar passa a afastar. Por isso é fundamental que a leitura seja cercada de afeto, de beleza. A criança precisa sentir que o livro é um encontro com o belo. Uma voz serena que lê em voz alta, uma luz suave, um tempo de aconchego. O livro precisa ser introduzido como um convite ao maravilhamento e não como uma obrigação a ser cumprida. É nesse ambiente de ternura e curiosidade que nasce o verdadeiro amor pelos livros. Um amor que não se impõe, mas se contagia. E isso começa com o exemplo. Quando uma criança vê seus pais lendo, ela entende que o livro é algo digno de atenção. Se você quer que seu filho ame os livros, ame você primeiro. Quando ela é acolhida no colo e ouve uma história contada com ternura, ela aprende que ler é um ato de amor. As telas são sedutoras e é importante reconhecer isso. Elas são fáceis, oferecem dopamina imediata, cores vibrantes, sons, movimentos, recompensas constantes. Tudo nelas é feito para prender, para capturar, para não soltar. Já o livro exige o oposto. Exige silêncio, imaginação, continuidade. E é justamente nesse esforço que mora o valor. A leitura ensina a criança a lidar com o tédio, a esperar o desfecho, a acompanhar o raciocínio do início ao fim. Essas virtudes, atenção, paciência, concentração, são virtudes intelectuais e morais que se constroem ali, página por página. E por isso que a substituição das telas pelos livros precisa ser gradual e afetuosa.
Não se trata de arrancar o prazer, mas de educar o desejo. A criança que vive imersa em estímulos rápidos precisa reaprender a se encantar com o simples, a desacelerar o olhar, a reencontrar o silêncio. Forçar essa mudança de forma brusca só cria resistência e frustração. O caminho é outro, é o da paciência e da presença. Comece reduzindo o tempo diante das telas e substituindo por momentos de leitura em família, mesmo que curtos. Leia em voz alta, traga expressividade, olhe nos olhos. Transforme o tempo do livro em um momento de vínculo, de repouso, de reencontro. Aos poucos, o coração da criança começa a sentir falta daquilo que antes parecia difícil. E o que era esforço passa a ser prazer. Educar o desejo é conduzir o coração para o bem. E isso exige ternura, constância e exemplo. E para ajudar nesse processo, eu quero deixar aqui algumas sugestões simples, mas que têm um poder transformador quando vividas com constância. Crie pequenos rituais em sua casa, momentos que marcam o cotidiano e dão forma à alma da família. Comece, por exemplo, lendo juntos antes de dormir. Esse é um dos gestos mais simples e mais profundos que existem. É o instante em que o dia se encerra com ternura, em que a criança sente que está segura, amada e próxima dos seus pais. Uma história lida com calma, uma voz suave, um toque de carinho, tudo isso comunica à criança que o livro é um refúgio, um lugar bom de estar. Tenha também uma prateleira acessível, à altura dos olhos da criança, com livros bonitos, convidativos. O ambiente, ele fala e muito. Um livro bem colocado, com uma capa agradável e dentro do alcance das mãos pequenas, desperta a curiosidade e convida à leitura sem que seja preciso insistir. E por isso, reserve momentos de silêncio em família. Desligue as telas, baixe as luzes e permita que o lar volte a ter pausas. O silêncio não é um vazio, ele é um espaço onde a imaginação floresce, onde a alma respira. Uma casa que acolhe o silêncio é uma casa que ensina a pensar, a contemplar e a sentir. Esses gestos simples, ler juntos, oferecer beleza, cultivar o silêncio, formam uma atmosfera de amor e de atenção. E é dentro dessa atmosfera que o gosto pela leitura e pela vida interior começa a nascer. A casa forma a alma e o ambiente educa mais do que o discurso. A criança precisa crescer em um espaço onde o livro é presença viva e não um enfeite esquecido. Onde o silêncio é acolhedor e não um vazio que precisa ser preenchido por barulho. Por isso, comece com pouco, devagar, mas comece bem. Um bom livro, lido 1000 vezes, vale mais do que uma estante cheia de livros vazios. A educação não é entretenimento. Educar é formar uma alma que ama o que vale a pena ser amado. A leitura é um dos meios mais simples e mais profundos de transformar uma vida. Ele desperta o olhar para o mundo, forma o coração e treina a mente. E quando cultivado em família, se torna um laço afetivo que nenhuma tela é capaz de substituir. Por isso, ao final deste vídeo, eu quero te deixar um convite. Que tal escolher um livro e começar hoje mesmo um pequeno ritual de leitura com seu filho? Não precisa ser longo. 5 minutos por dia já são suficientes para começar a plantar uma nova relação com o belo. No próximo vídeo, eu vou deixar 5 dicas práticas para você escolher um bom livro infantil. A leitura é o caminho mais simples para a formação da alma e também o mais esquecido. Mas quando ela volta a ocupar o seu lugar, a casa muda.
o coração muda. E o mundo, silenciosamente, também muda. Se este conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com outros pais que desejam formar filhos mais fortes, mais virtuosos e mais humanos. E me conte aqui nos comentários qual livro marcou a sua infância. Até o próximo vídeo.